capítulo de número 12. Deus forte, verdadeiro. Glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia, Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus! Acompanha comigo a partir do verso de número 3. Êxodo capítulo de número 12, a partir do verso de número 3. Quem achou diz amém. Amém! Me acompanha, vai dizer assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarais das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês. De todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e porão em ambos as obreiras e as vegas da porta, nas casas em que o comer. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com penhascos, com ervas amargosas a comerão. Não comerei dele nada cru, nem cozido em água, serão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fessura. E nada dele deixará até pela manhã, mas o que dele ficar pela manhã, queimarás no fogo. E assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, com os sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, e virei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Senta dando glória a Deus em nome do Senhor Jesus. Eu faço uma oração e começo a ministrar a palavra. Meu Pai querido, eu quero te pedir perdão mais uma vez, Pai. Peço que o Senhor possa estar aqui conosco. Muito obrigado por tudo que já foi dito aqui nessa casa de oração. Mas chegou a hora da palavra. Que o Espírito Santo seja conosco. Nós possamos fazer uma dupla imbatível, meu Pai. Meu Pai, na medida que a palavra for sendo ministrada, Pai, e cada ouvido que chegar nessa palavra possa surgir como uma semente, meu Pai. Pai, que possa surgir como alegria, Pai, para aquele que está triste. Que possa surgir, meu Pai, como uma força, Pai, para aquele que não tem força. Pois Tu, meu Pai, mediu cada um, meu Pai, quando entrou por essas portas aqui, Pai. Por isso, no nome do Senhor Jesus, toma esse local, tira tudo que não provém de Ti. Seja comigo, seja conosco, que nos abençoa e nos garanta a vitória, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, eu quero ser muito breve acerca do que diz a palavra do Senhor. Tudo que foi dito aqui já foi coisa muito linda. Poderíamos até ir para casa com tudo que foi dito aqui, né? Porque foi coisa boa. Eu não peguei desde o início, mas eu pude me alimentar muito bem. Mas essa palavra que você leu aqui, você leu sobre Êxodo capítulo 12, que vai dizer sobre Deus dizer a Moisés que o povo deveria ter um cordeiro dentro de casa. Mas para você entender, eu te explico essa história rápido. Eu creio que todo mundo aqui conhece essa história, que é o povo que estava no Egito, sofrendo por 430 anos. Mas a palavra do Senhor vai dizer que certa vez o Senhor ele ouviu o clamor daquele povo e lembrou da aliança que ele tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então Deus ele começou a intervir através do povo. Por quê? Porque Faraó estava afligindo o povo. Faraó estava vendo que aquele povo era muito numeroso e estava começando a botar carga.
Porque na intenção de Faraó do inimigo também é. Quanto mais eu coloco carga num homem, numa mulher de Deus, ele cai, ele para. Só que para a beleza de Faraó, ele teve que entender uma coisa, que assim como um omelete, que quanto mais a gente bate, mais cresce, assim foi aquele povo, quanto mais Faraó batia. E aquele povo foi crescendo de uma tal forma que Faraó não podia se entender. Então Deus ele começa a visitar o Egito com pragas. São 10 pragas, e essa que eu li é a 10ª praga. E aqui eu quero começar a pregar algo da palavra de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Quer dizer, Deus ele chega a Moisés e diz assim: Moisés, reúne o povo, diga para o povo pegar o cordeiro. Eu não sei se tu prestou atenção, mas uma coisa está dizendo aqui: esse cordeiro não tinha que ter mancha, esse cordeiro não tinha que ter mácula, esse cordeiro tinha que ser de certa forma perfeito, porque esse cordeiro ele aponta para a pessoa de Jesus Cristo. E quando eu entendo que ele aponta para a pessoa de Jesus Cristo, ele é perfeito, porque ele foi um sacrifício vivo pela minha e pela tua vida. Mas o que vai me chamar a atenção aqui, irmãos, é que a ordem é: pega esse cordeiro no 10º dia, mas você só vai matar ele no 14º dia. Eu confesso aos irmãos que isso mexeu comigo, porque o que eu vou fazer com o animal pelo qual eu vou sacrificar dentro da minha casa por 4 dias? Aí eu começo a pregar para você entender. Quem aqui tem uma esposa ou um esposo, um namorado ou namorada, você vai entender o que eu estou falando. De tanta gente conviver com aquela pessoa, a gente acaba se parecendo com ela, não é? A gente fala como ela. A gente não está perto, mas olha, eu conheço ele. Por quê? Ele se parece contigo no andar, ele se parece contigo no falar, ele se parece contigo no vestir. O que é coisa linda é que enquanto eu li essa palavra, eu entendi que tinha um propósito de o cordeiro estar 4 dias antes de eu sacrificar. Por quê? Deus está nos ensinando uma coisa: a gente vem para entregar sacrifício no culto, mas se a nossa vida não estiver diante dele, ele não aceita nada do que foi entregue. É duro dizer isso, mas é verdade não só para mim, é verdade para todos nós. O que? Antes de eu ter sacrifício no Senhor, eu preciso ter vida com Ele. Me prova na Bíblia, eu te provo. Quem não sabe daquela história de Abel e de Caim, você sabe que um foi rejeitado e o outro foi aceito, mas a palavra é direta em dizer o quê? Deus ele rejeitou a Caim, mas rejeitou também a sua oferta. Deus ele aceitou Abel e aceitou também a sua oferta, porque antes de Deus aceitar o meu e o teu louvor, ele primeiro aceita a tua vida. Primeiro ele vê a tua vida como está com Deus. Ele vê como você anda quando você está fora da casa dele. Aí ele entende: eu estou vendo um homem e uma mulher de Deus, que não é só homem e mulher de Deus dentro de casa, mas é homem e mulher de Deus que preza pela palavra do lado de fora. Porque o nosso pastor falou algo importante aqui, é verdade, sobre pessoas que usam do evangelho como mercado. E teve certa vez que o nosso Senhor, ele viu no templo as pessoas fazendo o templo de mercado, e ele entrou derribando tudo. Creio eu que se ele estivesse aqui na terra, eu creio que muito templo já teria sido derrubado. Porque tem gente levando a palavra de Deus de brincadeira. Tem gente levando a palavra de Deus como algo que aumenta o seu financeiro. Mas a palavra de Deus vai dizer que aquele que quer vir após mim tem que se negar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e seguir. É Deus, aleluia. Porque evangelho não é eu tenho, o evangelho eu tenho que deixar de ser. Evangelho não é nada eu, é tudo ele. Evangelho é: eu tenho que negar, eu tenho que deixar de fazer, eu tenho que me aproximar. Não tem essa de eu, tem essa de ser ele. Porque esse negócio de vir como está, Deus ele te aceita, mas você tem que entender uma coisa: que quando na caminhada você for,
vai ser necessário negar certas coisas para chegar até o céu. É, Deus. Vai ser necessário entender que tem coisas aqui na terra que vai ter que ficar. Porque se a gente ficar presa a coisa aqui na terra, certas coisas vão nos prender e esse dia vai chegar e vamos ficar presos com tudo que está aqui na terra. Deixa eu caminhar. A palavra vai dizer então que fica 4 dias dentro de casa e depois ele sacrifica. Mas ele vai dizer assim: quando você sacrificar, você tem que fazer uma coisa. Se você tem um vizinho que ele é de um número pequeno, divide com ele o cordeiro. Porque se a sua família for pequena, dá para ele um pouco do cordeiro. Eu entendo aqui que até nessa palavra, Deus está me ensinando que aquilo que eu tenho com ele, eu tenho que dividir com quem não tem. Então eu entendo que nós precisamos fazer o ID em todo tempo. Porque eu tenho algo da parte do Senhor. Então eu tenho que dar para aquele que não tem. E a palavra é clara em dizer: antes de você sacrificar, você passa o sangue na porta. E quando eu passar com o anjo da morte vai passar por cima. Ele não vai passar na casa, porque eu vou ver o sangue e não vou entrar nessa casa. Mas vamos entender uma coisa aqui. É duro dizer isso, mas irmãos, antes da palavra cortar para quem ouve, a palavra corta para quem está falando. Porque vivemos num tempo, irmão, que tem muita gente com sangue na porta, mas tem pouca gente com cordeiro dentro de casa. Me explica isso, irmão. A palavra vai dizer que sangue é sinal. Então eu entendo que se o sangue é sinal, tem gente levando marca de cristão, tem gente andando como um cristão. Mas você já reparou que como uma espada ela entra em certo lugar, ela sai, você vê que fica marca, mas o tamanho da marca aponta para a profundidade. E aqui está o X da questão. Aleluia, Deus. Temos marcas, mas está faltando profundidade. É necessário a gente se afundar na palavra de Deus. Ezequiel 47, ele vai ver o Senhor levando ele em espíritos em um templo. E ele começa a andar e a água vai batendo no seu calcanhar. E ele começa a andar, a água vai subindo e vai subindo. Só que chega a certa hora ele diz: Senhor, eu já não consigo nadar. Então ele entende que quando ele não consegue nadar, é a hora que ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E tem certa hora que a gente tem que tirar o nosso eu do lado e tomar a nossa vida para Deus. Porque tem vezes que Deus ele quer guiar a nossa vida, mas o nosso eu fala tão alto, fala tão grande, que ele não deixa. Eu quero dar um recado de Deus para a sua vida. Deixa o Espírito Santo te envolver. Aleluia. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Deixa o Espírito Santo tirar tudo aquilo que não provém de ti. Porque quando ele entra, ele tira tudo que não é dele. Mas quando ele entra, ele faz morada. E quando ele entra, ele faz morada. O diabo ele tem que entender que ali vai um homem e uma mulher de Deus. Com ele e com ela, ele não pode mexer. Caminho para a palavra diz: sangue na porta, cordeiro dentro de casa. Sangue na porta, cordeiro dentro de casa. O interessante é que quando eu cheguei aqui, o nosso varão que estava na porta estava falando sobre Jacó e Esaú, correto, varão? E tem uma parte da história que eu gosto muito, eu volto para a palavra. Ele falou sobre problemas que temos que resolver. E Jacó certa vez estava correndo no seu irmão, porque o irmão estava querendo pegar ele. E ele se depara com um local. Ele deita a cabeça numa pedra e sonha. E nesse sonho ele vê anjos subindo e descendo. E quando ele acorda ele diz: meu Deus, esse lugar é terrível. Quão terrível é esse lugar. Eu vou chamar esse local de Betel, que vai dizer casa de Deus. O que tem de importante nisso aí é que eu não sei se tu entendeu a ordem disso, mas ele não vê anjo descendo para subir, ele vê anjo subir para descer. Mas irmão, a palavra vai dizer que Deus dá ordem aos seus anjos para guerrear ao teu respeito.
Mas ele entende uma coisa, que na casa de Deus, Deus ele já dispensa os anjos para estar aqui diante do culto. E se você pudesse entender que a sua entrada aqui não é em vão, Aleluia, Deus. porque cada glória, cada aleluia, cada choro, tudo aquilo que Deus você faz, poderoso, o anjo aleluia. pega numa bandeja e leva. Deus. Aí é por isso que a palavra diz, o anjo sobe levando. E quando ele desce entregando resposta. Aleluia. Sobe Deus levando poderoso. e desce entregando resposta, porque casa de Deus é casa que a gente entrega, mas é casa que a gente recebe resposta também. Deus poderoso, aleluia. E quando fala sobre o cordeiro dentro de casa, esse cordeiro aponta para Jesus Cristo. Certa vez, João Batista ele vai fitar os olhos em Jesus e vai dizer assim: eis ali o homem, eis ali o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas eu não sei se tu reparou, o sangue na porta é sinal, mas se a minha casa não tiver cordeiro, a morte entra. Hoje é libertação. É Deus. E libertação é entender que tem que se Aleluia, desprender de coisas. Deus, A aleluia. palavra de Deus para a sua vida é: hoje não é dia de ter sua marca do lado de fora. Hoje é dia de entender que tem que ter cordeiro dentro de casa. É, Deus. Porque o cordeiro dentro de casa aponta para a comunhão com Cristo. Estamos preocupados com que as pessoas se preocupam com a gente do lado de fora. É importante? É, mas está faltando a comunhão do lado de dentro. Te faço a pergunta: qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você orou? Qual foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto e você não conseguia falar, mas saía lágrimas, e essas lágrimas saíam como palavra? Meu Deus. Hoje é noite de você entender Deus santo. que uma coisa que traz libertação é comunhão com Cristo. Eu vou dizer uma coisa, em Atos 12 vai dizer uma coisa assim: Herodes mata um, prende a Pedro, e ele, quando vai matar a Pedro, ele lembra que é Páscoa. E ele não pode botar a mão em Pedro porque é Páscoa. Por quê? Quando é Páscoa, Herodes tem que saber de uma coisa: o cordeiro trouxe livramento. Eu canto por causa do cordeiro, eu vivo por causa do cordeiro, eu oro por causa do cordeiro, eu tenho vida por causa do cordeiro, a minha casa está de pé por causa do cordeiro, eu respiro por causa do cordeiro. É Jesus. Aquele que Herodes teve que entender que o cordeiro livrou Pedro na prisão. Como assim? O cordeiro aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Enquanto tinha uma igreja que orava, Deus entendeu que o anjo tinha que ir lá e de encontro a Pedro e libertar Pedro. Por quê? Assim como o cordeiro dentro de casa aponta para culto, naquele dia eles entenderam que eles se reuniram e cultuaram ao Senhor. Eu acho que isso aqui vai valer uma glória para o Senhor quando estamos reunidos num só propósito. Deus ele está vendo e assim como cada um tem um Pedro na sua vida, Deus ele começa a dispensar anjos só porque você entrou por aqui. Sabe por quê? Se eu te perguntar, não precisa responder para mim, responde para você. Quem muitas vezes não entrou cansado? Quem muitas vezes entrou aqui só pela misericórdia? Mas não teve aquele culto que, Senhor, eu estou entrando aqui pela misericórdia. Mas cada glória, cada aleluia que você dava te renovava. Cada glória, cada aleluia que você dava te renovava. É noite de você entender isso. Eu quero ser muito elevado nas palavras do Senhor, porque tudo que já foi dito aqui é para lembrar para o nosso coração. Deus santo. Mas a gente tem que entender isso, que a maior libertação que a gente pode ter na nossa vida não é ter sangue na porta, porque para ter sangue na porta tem que ter cordeiro dentro de casa. Então não é noite de você trazer o cordeiro para essa casa que é você. E como foi dito sobre o azeite, não é? Eu estava aqui, eu ouvi, coisa linda. Ela vai até o profeta e o profeta diz: você tem o quê? Eu tenho uma botija de azeite. Para ela, talvez não tinha o valor que ela entendia. Mas quando o profeta falou para ela que o que ela tinha, ela falou que tinha um azeite, ele falou: vai lá, volta lá. Porque por mais que para você não tenha valor,
Mas Deus ele pode te mostrar que o azeite na mão dele tem valor. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor para a sua vida, eu fecho a minha Bíblia e entrego no seu coração. É noite de você trazer a comunhão, a mente, a sua comunhão, trazer a sua memória, como diz a palavra, aquilo que traz esperança. Aleluia. É noite da gente ver, sair daqui de uma forma diferente e ver, Senhor, como está a minha vida contigo dentro da minha casa. É Deus. Talvez não era a palavra que você queria ouvir, mas é a palavra que a gente precisa ouvir. Por quê? Que a gente precisa ter o Cordeiro dentro da nossa glória. casa. Encerro, fecha a Bíblia. Ele vai dizer assim: Aleluia. Cordeiro na casa, sangue na porta. Você pode ler aí que ele vai dizer assim: e quando for se alimentar dele, você bota a sua roupa, você bota seu sapato e você bota o seu cajado. Isso, irmão, é instrumento de trabalho. Para nós, qual é a ordem do Senhor e o porquê o Senhor está dando a ordem da gente se alimentar do Cordeiro dentro de casa vestido? Olha que coisa linda. É que quando você entende que você tem parte com o Cordeiro vestido, você está mandando a mensagem para o inimigo dizendo assim: a qualquer momento o Senhor pode chegar e levar a sua igreja. A qualquer momento o Senhor pode chegar e levar a sua igreja. Aleluia. É necessário estar vestido, é necessário estar adornado, é necessário estar pronto. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de trombeta. Esse dia vai chegar, e esse dia vai chegar e todo olho o verá. Aleluia. Todo olho vai ver esse dia chegar. E eu creio que todos nós que estamos aqui, pela honra e pela glória do Senhor e com muita renúncia, vamos estar lá também, em nome de Jesus. Agora encerro. Falaram sobre essa igreja podia estar cheia, não é? Quando você olha para o lado, vê que realmente poderia estar alguém do nosso lado, não é? Só que guarda esse versículo no seu coração. Bem-aventurado é o homem que quando ele vier, ele achar sua lamparina acesa. Bem-aventurado é o homem que quando ele vier, ele achar sua lamparina acesa. Eu falo mais uma vez: bem-aventurado é o homem que quando ele vier, ele achar sua lamparina acesa. Entenda uma coisa: um fogo que não tem lenha, ele apaga. Todo dia que você entrar aqui, entenda: é noite, é dia, é tarde de quê? Trazer lenha para manter essa lamparina acesa. Porque o Senhor vai vir, como diz esse versículo lindo, e quando ele vir, ele vai ver quem está com a lamparina acesa. E quando a lamparina estiver acesa, ele vai ver que ali tem um homem e ali tem uma mulher de Deus. Guarda essa palavra na tábua do seu coração. Fique com essa mensagem. E hoje é noite da gente rever a nossa comunhão com Cristo dentro da nossa casa. E que as palmas louvem o nome do Senhor Jesus e agradeçam a Deus. Glória a Deus.